me dar essa oportunidade, esse presente, e eu quero agradecer ao Senhor por isso. Também quero agradecer ao pastor Alexandre por toda a confiança que teve na minha pessoa, no meu ministério. Também no Fernando, que está aqui cooperando com a gente. Um irmão abençoado, que me ajuda muito, assim como os demais, como a irmã, seu esposo, que também tem cooperado, tem nos ajudado. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está presente aqui. Louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui, porque Deus te trouxe aqui. Glória a Deus. A gente não pode fazer coisa alguma se não é pelo Espírito de Deus que nos convence e que trata especialmente com nós. Sem mais tempo, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo 35 em diante. Uma palavra abençoada, uma palavra a qual o Senhor tem falado no meu coração durante essa semana, a qual o Senhor tem me instruído, a qual Deus tem ministrado sobre a minha vida através desse texto. Lucas 18, versículo de número 35 em diante. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Enquanto Jesus se aproximava de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, perguntou o que se tratava, e lhe disseram: Jesus, o Nazareno, está passando. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e ordenou que lhe trouxessem aquele homem até ele. Quando chegou, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, quero ver, quero enxergar, quero voltar à visão. Glória a Jesus. Jesus lhe disse: enxerga então. E aquele homem começou a enxergar. Jesus então lhe disse: a tua confiança te curou, ou a tua fé, em algumas traduções. Imediatamente ele recebeu a visão e começou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Até aqui. Glória a Jesus por isso. Eu, quando me deparei com esse texto, eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida e lembrar de quando eu estava cego. Eu enxergava normal, porém, eu estou falando de uma cegueira espiritual, de uma visão que a gente às vezes acha que enxerga, acha que está no lugar certo, acha que está servindo a Deus da maneira correta, acha que está na presença de Deus, acha que Deus está se agradando das nossas atitudes, acha que Deus, Ele está a todo momento voltado para nós, mas eu quero te dizer que eu pensava desta maneira, mas eu estava cego quando eu descobri. Irmão Fábio, talvez você está perguntando, mas como que você descobriu isso? Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, como eu me deparei com a Bíblia Sagrada, eu pude ver o quanto sou falho, o quanto eu estava enganado, o quanto aquela vida na qual eu levava e estava me levando para a condenação, estava me levando para um lugar onde Deus, o Eterno, Ele não queria que eu fosse. Então Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, veio até mim, através de uma mulher de 64 anos, eu me lembro muito bem, a irmã Elza, até hoje, eu louvo a Deus pela vida dela e agradeço. Aquela mulher então olhou para a minha cara, apontou o dedo assim, Juliano, como todo profeta de Deus, quando tem autoridade, apontou o dedo no meu rosto e diz: rapaz, muda de vida. Deus tem algo novo para você, Deus tem algo para fazer na tua vida. Essa vida na qual você está levando, você está errado, você está indo para a condenação. Mas Deus mandou eu vir até aqui para te dizer que você tomar uma postura, você tomar uma atitude, você virar um homem de Deus, um servo do Senhor. Deus tem algo grande para a tua vida. Talvez a gente naquele momento se depara com aquela situação, leva um choque e fala: epa, mas o que está acontecendo? Então Deus usa aquela mulher e ela falou a minha vida toda na boca dela, sem me conhecer. Eu então fiquei abismado naquele momento, dizendo: pô, mas como? Uma mulher que nunca me viu,
falou tudo o que eu passei e o que ia acontecer comigo se eu não tomasse uma postura. Então eu tomei aquele choque, as lágrimas desceram dos meus olhos, eu não pude conter, e disse, realmente, Deus está usando essa mulher, porque ela não me conhece, como que ela sabe tudo isso? Então aquela mulher olhou para mim e disse, você estava cego, você estava indo para o caminho errado, mas agora Deus trouxe visão sobre a tua vida. O que eu quero dizer com isso? Que o texto que acabamos de ler, paralelo à minha história, ao meu passado, um homem cego, e a Bíblia nos ensina que aquele homem, ele estava onde? Na beira do caminho, ou seja, ele não estava no caminho. Ele estava na beira do caminho. Por que ele estava na beira do caminho? Ele estava no lugar errado. Porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então só há um caminho. A Bíblia nos diz que só há salvação através de um nome, no nome de Jesus. Não há outro nome debaixo do céu para que possa salvar o homem, somente Jesus. Então, se Jesus era o caminho, ele estava à beira do caminho, irmão Juliano. Então, ele não estava no caminho. De uma maneira ou de outra, talvez seja porque ele era cego, porque ele não enxergava. Porém, a visão deste homem também não era só espiritual, mas era uma visão física. Uma pessoa cega, ela não pode ver, ela tem que ser carregada pelas outras, como todo mundo sabe, ela tem que ser conduzida por alguém. E alguém, imagino eu, pensando, deixou aquela pessoa à beira do caminho. Só que mal sabia aquele homem do que ia acontecer na vida dele. Ele estava ali sentado como de costume, imagino eu, todos os dias, durante algum tempo, ele já havia ali, ele já estava habitando ali para pedir esmolas, ou seja, para viver de migalha. Mas não é isso que Deus tinha para a vida dele. Talvez se você fazer uma reflexão no teu passado, você vai ver o que você era e o que você é hoje. O que você passou e o que você está passando hoje. Por quê? Porque você vivia de migalha e estava cego. Mas Jesus, em outrora, veio através de alguém ou através da sua palavra e tocou a tua vida e te mostrou o caminho que você deve seguir, te mostrou o caminho correto e diz, ei rapaz, ei moça, eu quero você aqui. Aí cabe de nós obedecer e seguir a Jesus. Algo que me intriga, que me chama bastante atenção, é que este homem, quando ele estava na beirada do caminho, à beira do caminho, ou seja, ele estava distante do caminho, ele ainda não estava no caminho, ele precisava adentrar o caminho, e o caminho era Jesus, e vivendo de esmolas. Em outrora, a gente vivia, estou contando de mim, a minha experiência, numa religião, em que a religião é o seguinte, irmãos, eu quero deixar claro aqui, ela tem o papel de ligar o homem com Deus, porém a religião, ela sempre vai te deixar à beira do caminho. Deus quer que você venha para Jesus, Ele não quer que você venha para a religião, porque a religião tem muitos têm pregado religião, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que o pecador, ele deve vir até Jesus. Jesus não é religião, por isso que aquele homem ele estava ali, à beira do caminho, imagino eu, conjecturo eu penso, que eu fiz uma ligação com esse texto e coloco que à beira do caminho significa nada mais, nada menos que uma religião, algo que deixava aquele homem prostrado e que todos os dias ele vivia de migalha. A Bíblia nos ensina no Salmo 115, na qual, quando eu me deparei com aquilo, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não anda, tem pés, mas não podem fazer nada. E eu vivia diante daquilo, durante muito tempo, eu me prostrava, eu seguia, é porque veio dos meus avós, é porque veio dos meus pais, e que eu deveria seguir, porque era uma tradição. Não, mas quando eu me deparei com a palavra de Deus, como Paulo, as escamas dos meus olhos foram arrancadas. Eu então senti Jesus dentro de mim pelo poder do Espírito Santo, e eu decidi que eu não queria mais a religião sobre a minha vida, eu não queria mais a religião para a minha vida. Eu disse, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Então comecei a ter sede pela palavra de Deus, eu comecei a ter desejo de buscar o Senhor, e minha vida, à medida que eu fui buscando a Deus, a minha vida foi mudando completamente. Aquele homem, Juliano, estava sentado à beira do caminho. Desde então, um barulho toma conta daquilo, passos, muita gente andando, uma multidão vinha. Então aquele homem, todos os irmãos sabem que quando a pessoa é cego, ele não enxerga, os outros sentidos dele vão ficar mais apurados.
ou seja, a audição, o tato, os outros sentidos dele vão ficar muito mais apurados do que o normal, de quando uma pessoa que vê. Então ele ouve um barulho grande de passos vindo em direção a ele, e ele pergunta, então fica intrigado e diz: ei, mas o que está acontecendo aqui? Alguém olha para aquele homem e diz, irmão Fernando, é Jesus o Nazareno que está passando. Lembra do que eu falei, que deixaram aquele homem na beira do caminho? Mas Jesus, ele vem nos buscar à beira do caminho, ele não permite que nós perecemos. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, ele vem. E Jesus, pela tua graça e bondade, ele chegou na tua vida. Você não está aqui por acaso. Porque certa feita Jesus, ele veio caminhando, ele veio até a tua vida. E disse: ei, é aqui que eu quero que você anda. Eu tenho um plano grande para você. Eu quero que os teus projetos dão certo. Eu quero te usar poderosamente na minha presença. Eu quero que você seja um vaso de honra, um profeta, uma boca de Deus. Então, aquele homem, imagina o irmão Fernando, sentado à beira do caminho, ele começa a gritar: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E acontece isso também na vida da gente, quando a gente estamos presos na religião, nas coisas. A gente começa a clamar a Deus, porque no fundo a gente sente um vazio. Quando a gente está no mundo, irmão Fernando, eu usei drogas, eu sei o que é. Estou falando com propriedade, não estou falando com orgulho, eu me envergonho do meu passado. Eu tenho vergonha do que eu fui. Mas, porém, a gente começa a imaginar isso e a gente vê que a gente precisa de Deus, que aquilo só está trazendo mais vazio para dentro do nosso coração, que aquilo está nos fazendo cada vez mais decair. Então a gente começa a clamar no nosso interior, e é aí que Deus ele vem, ele nos ouve. Aquele homem começa a gritar, imagina eu que ele estava cansado daquela vida. Pensa com você, aquele homem todos os dias ali, ia para a beira do caminho, sentava, pedindo esmola, vivendo de migalhas, mas Deus tinha algo grande para a vida dele. Chegou uma hora que ele se cansou, ele ouvindo a oportunidade: ei, Jesus então vem, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar, só que quando a gente começa a clamar por Deus, quando a tua vida começa a mudar, começa a surgir os impedimentos. Estou falando algo que é real. Começa a surgir as palavras de alguns que se dizem amigos. Ei, você está indo na igreja? Para com isso. Deixa isso para lá. Agora você vai virar crente, é? Foi o que aconteceu comigo, irmão Fernando. Perdi todos que diziam ser meus amigos, mas ganhei amigos de verdade. Isso que é o importante. E aquele homem não é diferente. Quando ele começa a clamar, ele queria que a vida dele mudava, e alguém diz para ele: ei, cala a boca, fica quieto, para de gritar. Mas aquele homem, como eu, como você que está aqui, nós não demos ouvido. Continuamos a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus nos ouviu e veio até nós. Jesus ouve aquele homem e diz: ei, tragam ele aqui. Imagina aquele povo parando, olhando para Jesus e dizendo: pai, o que ele vai fazer agora? Jesus, ele surpreendia a multidão todas as vezes. Porque quando os homens achavam que ele ia para um lado, ele ia para o outro. Quando achava que ele ia subir, ele descia. Quando achava que ele ia chorar, ele se alegrava. E quando achava que ele ia se alegrar, ele chorava. A Bíblia nos ensina que Jesus, de todas as maneiras, ele sempre surpreendeu a todos. Jesus sempre foi sábio. Jesus, então, eles trazem aquele homem até Jesus, colocam aos pés de Jesus. Imagino eu, Jesus olha para aquele homem, vendo que o homem era cego, ele precisava de visão. Ei, o que queres que eu te faça? Talvez quando você chegou na presença de Deus, você veio com um propósito, você veio com um objetivo, só que Deus tem coisas muito maiores para você. No livro de Isaías, irmão Fernando, eu não me esqueço desse texto, diz: ei, eis que os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Então, quando a gente almeja algo pequenininho, Deus ele tem maior. Por isso que ele nos surpreende. Por isso que Deus, todas as vezes que a gente pensa que vai ser uma coisa, e é outra.
É impressionante. Eu questionava Deus certa feita, pai, mas por que eu fui passar por tudo isso que eu passei? Por que eu não conheci o Senhor logo? Ele diz, Fábio, Deus falando comigo em oração, eu senti Deus falar, Fábio, porque eu precisava que você fosse preparado. Aí eu aprendi que as lutas, elas não servem para nos fazer se afastar de Deus, elas nos aproximam mais de Deus. Porque é na dificuldade, nas deficiências da vida, que a gente se achega com mais fervor, que a gente se quebranta mais o nosso coração diante de Deus. Infelizmente é assim. Poderia ser diferente, mas em muitos casos não é. E o meu foi um desses casos, deste homem também, porque ele, cego, ele conseguiu enxergar. Ah, mas o que você está falando, irmão Fábio? O homem era cego, mas ele cego, sem ver, ele conseguiu enxergar Jesus, o Mestre. Ele clamou por Jesus, não tendo visão, não vendo. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que crê sem precisar ver. Os judeus viram a glória de Deus, os israelitas viram coluna de fogo, nuvem, comeram maná que caía do céu, viram toda a glória de Deus, o mar vermelho se abriu, e esqueceram de tudo isso, começaram a murmurar. Por isso que Deus fala na sua santa e bendita palavra que mais bem-aventurado é aquele que crê sem precisar ver. E aquele cego sem ter vista, ele creu, ele clamou por Jesus. Muitas pessoas que estavam lá, naquele determinado momento, naquele lugar, tinham visão, porém não enxergavam. Entendeu o que eu quero dizer? Tem vista, mas está cego, ou seja, espiritualmente não vê, não enxerga, não consegue ver a realidade, não consegue ver a glória de Deus, não consegue ver a presença de Deus, não consegue observar o que Deus está fazendo na vida dele. O Fernando falou, que interessante, a Carolina, né, Fernanda, aliás, disse que a gente deve ser grato. É verdade? Porque se a gente experimenta todo dia, quando a gente senta na nossa mesa para comer, a gente experimenta a bondade, a misericórdia de Deus, e a graça e a provisão. Por quê? Espera aí, porque a gente está se alimentando. Quando a gente se assenta na mesa, a gente está experimentando 4 ao mesmo tempo, 4 provisões divinas. Por isso que a gente deve ser gratos quando você levanta da tua cama com saúde. Pensa quantas pessoas que não morreram durante o sono. Quantas pessoas que não tiveram uma noite de sono tranquila. Quantos que não tiveram a mesma, eu não vou dizer sorte, porque nós trabalhamos com Deus, não é com sorte, mas vamos dizer, não teve a mesma oportunidade que você teve de levantar com vida, com saúde, de olhar para o teu filho e dizer, ó filho, glória a Deus, meu filho está aqui, minha esposa está aqui. É maravilhoso isso. Aquele homem começa a clamar. Jesus, eles trazem ele até Jesus, Jesus toca nos seus olhos, e imediatamente ele recupera a visão. Agora ele entra no caminho. Eu quero encerrar a palavra aqui. O momento que recebe a visão, ele segue a Jesus. Ou seja, quando Jesus cura a cegueira daquele homem, não só fisicamente, mas espiritualmente, a Bíblia nos diz que ele vai seguir a Jesus. Ele não seguia antes, porque ele estava cego. Mas em outrora, ele estava cego. Mas agora, ele enxergava. E imediatamente ele segue a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que quando as escamas dos nossos olhos foram arrancadas, a gente começou a seguir Jesus. A gente estamos no caminho certo. Antes ele vivia na beira do caminho, como eu disse, mas agora ele estava no caminho, porque ele estava em Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele seguia Jesus. Porque colocaram aquele homem, irmão Juliano, na beira do caminho. Mas ele encontrou o caminho. Glória a Jesus, mesmo cego, ele conseguiu ver aquilo que muitos que tinham visão não via. E adentrou o caminho para a glória de Deus. Glória a Jesus. Eu começo a lembrar da minha vida aqui e começo a observar, né, como que a gente estava cego. Como que eu não conseguia enxergar. E quando Jesus veio pessoalmente na minha vida, quando eu li esse texto, que Deus me dava esse texto, Deus ministrava sobre a minha vida através desse texto, eu vi, Senhor, glória a Deus que hoje eu vejo. Aleluia.
Porque como que a gente às vezes está cego e acha que a gente enxerga? Mas quando a gente se depara com a palavra de Deus, ela nos confronta, ela causa um impacto. Ela nos mostra o quanto somos falhos, o quanto carecemos da misericórdia e da glória de Deus. E glória a Deus por isso, irmãos. Eu vou encerrar por aqui, e para que os irmãos possam meditar nesse texto, nessa palavra, para que os irmãos possam pensar em outrora o que você era, o que você é hoje. Tributa a glória a Deus, glorifica Ele, segue Ele, não abandona Jesus não, por nada. Não abandona Jesus não. Tem muitas pessoas abandonando Jesus por causa do que o irmão falou. Tempos atrás, eu fiquei muito bravo com o irmão no Brasil. Por quê? Porque ele veio dizendo que não ia mais na igreja, porque estava se passando isso e aquilo, falando de outra pessoa. Falei, querido, quem deu a vida por você foi Jesus. Não abandona a tua fé, não. Não abandona Jesus, não. Ou seja, o camarada briga com outro e quem tem a culpa é Jesus. O que Jesus tem a ver com isso? Faça como aquele homem, continua seguindo a Jesus. A Bíblia nos diz que quando ele recupera a visão, imediatamente, a Bíblia deixa claro, imediatamente, ou seja, ele não esperou. Ele deve ter observado e pensado consigo, como que eu estava enganado, agora eu quero seguir ele, eu quero ir atrás desse homem, eu não vou largar ele por nada. E a Bíblia diz que ele seguiu o Mestre. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.